Uma coisa que as pessoas mais poderosas do mundo têm em comum. E não é inteligência, não é dinheiro, não é sorte, é algo muito mais simples. É muito mais raro, é a capacidade de ficar em silêncio, mas não um silêncio em que não tem nada a dizer, um silêncio de que escolhe, consciente, que revela, que aguarda. E hoje nesse vídeo você vai entender porque essa habilidade pode mudar completamente o seu jogo. Porque é uma coisa que quando você conta para as pessoas, você perde. Não porque alguém vai trair você, mas porque você próprio vai revelar e enfraquecer o que estava construindo. Fica com esse pensamento, porque daqui a pouco você vai entender exatamente o que eu quero dizer. A gente cresce acreditando que compartilhar a virtude, seja aberto, seja transparente, mostre quem você é e tenha a verdade nisso. Mas existe uma linha tênue que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer. Essa linha separa a autenticidade de vulnerabilidade, de desnecessária, ser separada com contexto genuíno das exposições que drena sua energia e entrega sua intimidade para quem ainda não o merece. Pense comigo por um segundo. Quantas vezes você contou planos com entusiasmos, uma ideia nova, um objetivo, uma mudança que queria fazer e depois de contar sentiu que como se a energia tivesse esvaziada, como se a empolgação tivesse sumido, como se você tivesse realizado algo mas sem ter feito ainda nada? Isso não é coincidência, tem uma razão científica e filosófica para isso. E é exatamente o que vamos explorar aqui. Bloco 1. Por que revelar cedo demais dispensa sua energia? Em 1933, um pesquisador chamado Eric Zeigarnik descobriu que algo curioso sobre o cérebro humano. Tarefas inacabadas ficam presas na nossa mente, criando uma tensão interna que nos mantém motivado a completá-las, o que os psicólogos chamavam de efeito Zeigarnik. E agora os pesquisadores mais recentes, Peter Golditz da Universidade de Nova York, levou esse estudo adiante e chegou a uma conclusão que vai fazer pensar duas vezes antes de contar seus planos para alguém. Quando você anuncia um objetivo, seu cérebro interpreta com o reconhecimento social que vem com esse anúncio, como se você tivesse dado um passo real em direção à meta. A sensação de satisfação aparece antes de conquistar e uma motivação cai. Em termos simples, contar que você faz, fazer ou enganar seu próprio cérebro para que ele acredite que você fez. Enquanto o cérebro acha que você já fez, ele para de te empurrar. Mas o problema vem além da neurociência. Quando você revela seus pensamentos, você também abre espaço para julgamentos, para opiniões que você não pediu, para ceticismo de pessoas que não acreditam tanto em você quanto você acredita em si mesmo. Em cada vez que alguém planta uma dúvida, você gasta energia rebatendo, internamente ou externamente, em vez de agir. O filósofo estoico Marco Aurélio escreveu nas suas meditações: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontre a força. Guarda seus objetivos para si mesmo, uma forma de proteger justamente esse poder, e não deixar que o mundo externo, interfira no que está sendo construído internamente. Bloco 2. O que você nunca deve revelar: seus objetivos mais profundos. Vamos ser diretos aqui. Existem categorias de coisas que, quando é revelado cedo para a pessoa errada, custa caro. E a primeira e mais importante é seus objetivos mais profundos. Não estou falando de metas superficiais, não sobre dizer que ninguém que você quer emagrecer ou aprender inglês. Estou falando daquilo que você carrega no peito, como chama, aquele sonho que ainda está em formação, aquela visão que você quer se tornar. Essa chama frágil no começo, ela precisa de silêncio para crescer. Quando você expõe a ideia, quando está nascendo, ela fica vulnerável ao frio do ceticismo alheio. E pior, não é quando alguém diz isso não vai funcionar, ou pior, quando alguém diz como um sorriso: ah, que legal, mas você já tentou fazer X antes? E esse tipo de comentário não destrói sonho na hora, ele vai corroendo aos poucos como ferrugem. A maioria, os maiores realizadores da história, entenderam isso instintivamente. Abraham Lincoln não anunciou a abolição da escravidão enquanto ainda planejava. Steve Jobs trabalhava em segredo a que o produto estivesse quase pronto. Não porque eram pessoas fechadas, mas porque sabiam que o silêncio protege o que está sendo criado. Existe um provérbio árabe que diz: o homem sábio não revela o que pensa, apenas revela o que colheu, que o mundo veja. E essa sabedoria é antiga porque é verdadeira, e ela sobreviveu porque funciona. Bloco 3. Suas lutas internas não são para todos. Agora vem um ponto que pode ser um pouco mais desconfortável, mas precisa ser dito. As lutas internas, suas inseguranças, seus medos, suas crises também não são para qualquer pessoa ver. Atenção, não estou dizendo para você fingir que tudo está bem. Não estou dizendo para esconder seus sentimentos de forma doentia. Terapia existe por um motivo. Amigos próximos existem por um motivo. O suporte emocional genuíno é necessário e saudável. O que estou dizendo é diferente. Estou falando sobre o hábito moderno de expor fraquezas para a audiência que não tem capacidade ou interesse real de apoiar. Estou falando sobre revelar vulnerabilidade para pessoas que, no fundo, vão usar essa informação para te classificar ou te diminuir simplesmente sobre falar sobre você. Você já percebeu como às vezes quando você conta um problema para certas pessoas, você sai da conversa se sentindo mais pesado, como se em vez de dividir o peso você tivesse
estivesse dando outro controle sobre ele e te enxerga? Isso acontece porque nem todo mundo tem a maturidade emocional de guardar o que você compartilhou com cuidado. Algumas pessoas usam sua vulnerabilidade como moeda de troca em conversas que você nunca vai saber o que acontecer, e outros simplesmente vão te ver através do filtro da fraqueza que você revelou, mesmo depois que ela passa. Os estoicos tinham um conceito chamado Emonicon. É o centro governante da mente. Eles acreditavam que proteger esse centro era a verdade de todo ser racional. Expor suas lutas para quem não é digno e recebê-las é como abrir uma porta do seu centro para quem não foi convidado. Isso não é frieza, isso é discernimento. Bloco 4. Sua vida pessoal não é um conteúdo para todos. Vivemos na era da hiperexposição. Tudo virou conteúdo, tudo virou história para contar. E existe uma pressão sutil, mas muito real, para que as pessoas documentem, compartilhem e exibam cada pedaço das suas vidas. Relacionamentos, conquistas, filhos, viagem, dores, alegrias e tudo. E quando isso tem seus aspectos positivos, conexões, comunidade, inspiração, tem também um custo que poucos calculam. Quando você se torna tudo público, você perde posse de própria vida. Sua vida se torna performance, e quando a vida se torna performance, começa a tomar decisões, pensar na plateia e não em você mesmo. Quando as pessoas você conhece que passaram por um divórcio e postaram antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Quantas pessoas anunciaram a gravidez nas primeiras semanas, depois tiveram que lidar com uma perda em público? Quantas pessoas exibiram relacionamento novos nas redes sociais, nem saber se havia futuro? Isso não é um julgamento, é uma observação. Quando compartilhamos demais, não só corremos risco de expor momento de vulnerabilidade, nós também retiramos o sagrado das nossas experiências mais íntimas. Há alguma poderoso em ter experiências que são suas, momentos que não foram fotografados, publicados ou documentados, alegria que foram sentidas sem testemunho, conquistas que você sabe que aconteceram. Isso é suficiente. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para o mundo. Suas meditações eram um diário privado e, ironicamente, eles se tornaram uma das obras mais lidas da história. A profundidade que vem do silêncio muitas vezes reverbera mais do que qualquer declaração pública. Sim, o silêncio como uma estratégia torna-se imparável. Aqui chegamos a um aspecto que menos se fala, mas que talvez seja mais poderoso: o silêncio como estratégia. Quando você revela um pouco sobre si mesmo, você se torna imprevisível. A pessoa imprevisível tem poder. Não estou falando de ser misterioso por vaidade, não é sobre criar uma persona artificial. Estou falando sobre a vantagem genuína, não mostrar nas suas cartas antes da hora. No xadrez, um jogador experiente nunca entrega sua estratégia antes de executar. No mercado financeiro, maiores investidores raramente anunciam suas posições nas negociações mais importantes, que falam menos e frequentemente saem com mais. Essa é a mesma lógica que se aplica na vida cotidiana. Quando a pessoa ao seu redor sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai reagir, o que você quer e que tarefa ela tem de vantagem sobre você, não é necessariamente de uma forma silenciosa, às vezes inconscientemente, mas a simetria de informações que quase sempre favorece quem revela. Menos. Há um princípio estoico chamado amor fati, o amor pelo destino. Uma das formas de viver esse princípio é agir sem anunciar ou mover-se em direção que você quer, se precisar. Que mundo valide de cada passo. Quando você para de buscar aprovação externa para suas decisões, algo interessante acontece. Você começa a se mover mais rápido, mais limpo, com menos interferência, porque você não está esperando um aval de ninguém, você simplesmente age. Bloco 6. Como o silêncio protege sua paz. Existe um tipo de paz que só vem com silêncio, e uma paz que não depende de validação de concordância, de ser entendido. A maioria das pessoas buscam a paz no externo, tentando controlar como os outros percebem, como os outros pensam sobre ela, se estão sendo aprovadas ou respeitadas. Essa busca é exaustiva, porque o externo nunca está totalmente sob controle. O estoicismo ensina uma distinção fundamental. Há uma coisa que depende de nós e as coisas que não dependem de nós. Dentro do nosso controle está nosso pensamento, nossas escolhas, nossas ações, nossos valores. Fora do nosso controle estão as opiniões alheias e o julgamento do mundo e a reação das pessoas que fazem. Quando você aprende a guardar o que é seu, seus planos, suas lutas, sua vida íntima, se reduz justamente quando o externo pode te afetar. Porque o que as pessoas não sabem, elas não podem julgar. O que você não expõe, ninguém pode usá-lo contra você. O que você guarda em silêncio permanece intacto. Isso não significa isolamento, não significa desconexão, significa seletividade. Ou significa escolher com quem você compartilha o que é preciso. Significa construir um círculo interno que pequeno, mas de confiança real. E significa guardar para o silêncio tudo aquilo que ainda está em processo de se tornar. Bloco 7. As pessoas que você deve deixar de impressionar. Tem uma verdade difícil aqui e eu preciso falar. Boa parte do que revelamos
falamos para impressionar, não de uma forma consciente necessariamente, mas de uma necessidade humana muito real de ser visto, reconhecido, admirado, e essa necessidade nos faz falar quando deveríamos escutar. Nós fazemos mostrar quando deveríamos guardar. Nós faz anúncio quando deveríamos reagir. Quem são as pessoas que você está tentando impressionar? Pessoas de verdade, colocando o nome nelas, são as mesmas pessoas que estão lá quando você falha, são as mesmas que ficam quando a situação ficou difícil, são as mesmas que no final das contas importam para o caminho que você quer trilhar. Muitas vezes a resposta honesta é não. E aí fica a pergunta: por que você está entregando as informações preciosas sobre sua vida para pessoas que não fazem parte do que você está construindo? O filósofo Seneca escreveu: retire-se para dentro de si mesmo, tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão te tornar melhor e receba aqueles que vão poder te tornar melhor. Essa é a equação, não a exposição para todos, mas a profundidade com poucos. Bloco 8. Praticar o silêncio como começo. Muito bem, você já entendeu por quê. Agora, como praticar o silêncio não é virada de chave, é um músculo. E como todo músculo, precisa ser trabalhado com consistência. Aqui estão as práticas concretas que você pode começar a aplicar hoje. Primeira prática: filtro dos 24 horas. Antes de compartilhar qualquer coisa importante, um plano, uma conquista, uma dor, espere 24 horas. Na maioria das vezes você vai perceber que não precisava contar, e quando perceber que ainda quer contar depois de 24 horas, você vai escolher com mais cuidado para quem vai dizer. Segunda prática: pergunte antes de falar. Antes de revelar algo, faça 3 perguntas a si mesmo. Essa pessoa precisa saber disso? Revelar isso me serve de alguma forma? Essa pessoa tem a capacidade de guardar o que eu vou compartilhar? Se a resposta para as 3 for sim, compartilhe. Se não, guarde. Terceira prática: agir antes de comunicar. Sempre que é possível, faça antes de dizer. Mude de emprego, depois conte. Comece um projeto, depois apresente. Tome decisão difícil, depois revele. A ação que já aconteceu não pode ser sabotada pelo alheio. Quarto prática: reduza a exposição digital. Não estou dizendo para sair das redes sociais, estou dizendo para ser mais intencional. Poste menos que você pensa em postar. Compartilhe menos do que compartilha e observe como você se sente mais inteiro quando sua vida não precisa de likes para ser validada. Quinta prática: cultive o silêncio interno. Passe tempo consigo mesmo, sem estímulos externos, caminhada sem fone de ouvido, manhã sem tela, momento de reflexão genuíno. O silêncio externo cria condição para o silêncio interno, e no silêncio interno que a clareza aparece. Bloco 9. O que acontece quando você aprende a calar? Quando você começa a praticar o silêncio de forma consciente, algo muda e não é sutil. As pessoas ao seu redor começam a te perceber de forma diferente, não porque você se tornou arrogante ou distante, mas porque você passou a irradiar uma calma que incomoda, uma segurança que não depende de aprovação, uma presença que não precisa de justificativa. As pessoas que falam um pouco mais bem são percebidas como as mais sábias. Isso lhe dá do espelho. Estudo de comunicação mostra repetidamente que quem fala menos em grupos é frequentemente percebido como mais confiante e mais competente de quem fala demais. Mas além da percepção dos outros, o que muda de verdade é a sua relação consigo mesmo. Você começa a se conhecer melhor porque pessoas mais têm os seus próprios pensamentos. Você começa a confiar mais nas suas decisões porque elas deixam de depender da validação externa. Você começa a sentir uma leveza que vem de não carregar o peso de manter todas as narrativas que criou ser expostas demais. E começa a acontecer algo paradoxal. Quanto mais você se recolhe, mais as pessoas se aproximam. Quanto menos você tenta impressionar, mais genuíno se torna. Quanto menos você revela, mais as pessoas querem saber sobre você. O silêncio não afasta, ele atrai. Bloco 10. Epiteto, Marco Aurélio e a sabedoria estoica do silêncio. Os estoicos não descobriram o silêncio por acidente, eles cultivavam como parte essencial da sua vida bem vivida. Epiteto, que nasceu escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes da história, tinha uma regra simples: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro de que falamos. Ele ensinava que seus alunos a observar antes de opinar, escutar antes de responder, reagir antes de declarar. Marco Aurélio, imperador que governou um dos maiores impérios da história, escreveu diariamente para si mesmo, não para seus súditos. Suas meditações eram um exercício de introspecção, de autocrítica e de busca por clareza interior. O que fascina é que nenhum pode ser prestigiado e escolher o silêncio como prática. Ele escreveu: se não é certo, não faça. Se não é verdadeiro, não diga. Uma frase simples, mas poderosa, porque ela implica no filtro. Não tudo que pensamos precisa virar ação, mas nem tudo que sentimos precisa virar palavra. Seneca foi talvez o mais explícito em tudo sobre o valor do silêncio estratégico. Em suas cartas a Lúcio, ele a advertia repetidamente sobre o perigo de expor algo para o público que, em geral, não tem expõe ao povo. Exponha-se a alguém especial. A ideia de que profundidade
existe seletividade. O que esses homens tinham em comum, além da filosofia, era a compreensão de que a vida interior é o fundamento de tudo e que proteger essa vida interior era tão importante quanto qualquer conquista externa. Bloco 11. O silêncio como forma de respeito por si mesmo. Chegamos a um ponto que eu quero que você leve consigo depois desse vídeo. Guardar as coisas mais importantes em silêncio não é fraqueza, não é arrogância, não é frieza. É antes de tudo um ato de respeito para si mesmo. Quando você protege seus sonhos, suas lutas, sua vida interna da exposição desnecessária, você está dizendo para si mesmo: isso tem valor, isso merece ser guardado, isso não precisa de aprovação para existir. Tem algo que a profundidade liberta nisso, para que quando você para de precisar o mundo valide o que você está fazendo, você está livre para formar pouquíssimas pessoas experimental, livre para errar sem audiência, livre para recomeçar sem precisar explicar, para crescer sem ninguém sabe exatamente para onde está indo. Essa liberdade não vem do isolamento, vem da escolha, da consciência, do que você revela, do que você guarda e da capacidade de estar presente sem dissipar o que os históricos chamavam de autarquia. A autoeficiência não é o sentido de não precisar de ninguém, mas sentido de não precisar de olhar o mundo para se sentir inteiro. Bloco 12. O erro que você pode estar cometendo agora. Antes de encerrar, quero falar sobre um erro muito comum e muito humano. Muitas pessoas, ao aprenderem sobre poder e silêncio, cometem erro de confundir o silêncio com repreensão, de guardar a emoção de forma doentia, de se fechar para o mundo com medo de se machucar. Isso não é o que estamos falando aqui. O silêncio que transforma não é um silêncio de medo, é um silêncio da escolha, é da diferença entre não falar porque você tem vergonha e não falar porque você entende que nem tudo precisa ser dito. Você ainda vai ter conexões profundas, ainda vai ter pessoas que quem pode ser completamente honesto, vulnerável, ainda vai compartilhar alegria, conquista, dores, mas com quem merece. O que vai mudar é a quantidade de energia que você desperdiça em revelações desnecessárias para pessoas que não têm papel real na sua vida. O que vai mudar é a clareza em que você navega o mundo quando para de tentar ser entendido por todos, porque a verdade você não precisa ser entendido por todos, você precisa ser fiel a si mesmo. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que o silêncio não é ausência, é a presença, que guardar seus planos mais profundos não é falta de confiança, é proteção de quem ainda está crescendo, que suas lutas não pertencem a qualquer audiência, pertence primeiro a você, que sua vida pessoal não é conteúdo, é sua. Aprendemos que revelar cedo demais drena energia, convida a julgamento, sabota o que está sendo construído, e aprendemos que maiores pensadores da história, de Epicteto a Marco Aurélio, de Seneca a Lincoln, entenderam isso aplicando nas suas vidas. Mas nem tudo que aprendemos que o silêncio é uma forma de respeito por si mesmo, uma forma de dizer sem palavras que você carrega tem valor, tem mais para ser desperdiçado que quem não digno de receber. Agora eu tenho uma pergunta para você: que parte da sua vida você tem exposto demais que você deveria começar a guardar em si mesmo? A partir de hoje, deixe essa resposta nos comentários. Não precisa ser detalhado, pode ser só uma palavra, mas eu quero saber o que ficou com você nesse vídeo. Esse conteúdo te fez pensar, ele tocou algo que você sabia, mas ainda não tinha colocado em palavras, então curta esse vídeo. Isso ajuda esse canal a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Toda semana a gente traz reflexões como essa, sobre autoconhecimento, estoicismo, sobre construir uma vida com mais clareza e menos ruído. Próximo vídeo que precisa assistir está na lista. Ele complementa tudo que falamos aqui de um ângulo que você vai se surpreender. Você até lá, e lembre, nem tudo precisa ser dito. Algumas coisas ganham força justamente no silêncio.